nós gostaríamos de compartilhar algo sobre o propósito de Deus para com a nossa vida nos dias de hoje. O tema é o tabernáculo, vida cristã integral para os nossos dias. Nós falamos sobre esse tema na semana passada, e eu gostaria de dar uma continuidade, acrescentar, mas te aconselho a ouvir essa mensagem da semana passada, tem esse mesmo tema. Mas para isso, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu gostaria que você lesse comigo. 2 Timóteo, capítulo 3. E diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo de aparência piedade, mas negado a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desavio, como também o foi daqueles. O 10... Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E assim, amados, essa palavra de Timóteo é um texto para ser estudado, né? Nós falamos a respeito de tabernáculo na semana passada. Eu vou pegar alguns trechos do que a gente falou, repetir hoje, mas eu gostaria de dar uma continuidade. E aqui está falando, Timóteo está recebendo essa mensagem de Paulo a respeito dos últimos dias. Essa palavra, né, é para quem crê que nós estamos nos últimos dias. E como serão as pessoas, né? Como estará a sociedade nos últimos dias? Como será os que se aproximam da fé, os que se dizem da fé e os próprios ímpios, né? Aqui no caso, né, Paulo falando de pessoas que aparentam, né, aparenta piedade, mas não tem. Se eu de alguma maneira eu entendo que esse trecho que Paulo está falando é a respeito dos dias de hoje, eu preciso analisar cada um desses fatores aqui que Paulo coloca, essas características, esses adjetivos que Paulo coloca e descreve como serão as pessoas nos últimos dias. E isso eu preciso analisar não só para, de alguma maneira, perceber as pessoas que estão à minha volta, estão próximos de mim, mas principalmente, eu me atenho a esse ponto, principalmente para a gente analisar o quanto disso nós estamos sendo influenciados a ser. Porque, entenda, amado, o mundo, ele jaz do maligno e tenta, de todas as formas, te subjugar diante da sua característica, do seu modelo, né? A gente ouve
sobre o politicamente correto, de muitas coisas que a gente não pode falar, dizer ou fazer hoje, porque muitas vezes o ser certo é ser errado, né? E quem é certo está sendo julgado. E muitos têm condenado aqueles que querem viver uma vida cristã, e muitos têm, né, julgado e dizendo, não, o que? Santidade para quê? Vida cristã para quê? Ser dizimista para quê? Orar para quê? Ler a palavra para quê? Entendam, amado, que isso está sendo pressionado por um sistema mundano, pelo advento, né, dos últimos dias, pela circunstância dos últimos dias. As pessoas estão sendo oprimidas a viver dessa maneira, e eu quero falar dessas características, e eu e você, né, estamos sujeitos a ser tentados a viver dessas maneiras, e eu quero descrever cada uma delas aí que Paulo fala a Timóteo, né, vou falar novamente o capítulo, 2 Timóteo capítulo 3 em diante, né, e fala, no versículo 1, fala que isto é o que vai acontecer nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos nos últimos dias, e eu creio que estamos em tempos trabalhosos. Ou está fácil a vida aí para você, né? Eu posso dizer, a minha não está muito fácil não, muita tribulação, muita perseguição, muita luta, muita coisa passando, mas Deus nos sustentando em todas elas. Mas no versículo 2 em diante fala, porque haverá homens, qual que é a primeira característica que fala aí? Amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. O que essa pessoa está vivendo? O que essa pessoa não está seguindo? O que essa pessoa está se sujeitando a ser? Alguém que não ama a Deus sobre todas as coisas, que não ama o próximo como a ti mesmo, é os amantes de si, e tornam-se a si mesmo como seus próprios deuses, dizendo que seu próprio ventre, a sua própria vontade, o seu próprio querer é superior à vontade de Deus na vida dela. E nos últimos dias as pessoas serão assim, amantes de si mesmo. Será que hoje, né, não tem tantas pessoas assim com essa característica egoísta, com essa característica, né, de olhar para si, querer o bem para si? Não importa, né, se tantas pessoas passarem fome e perderem o emprego, o importa é eu, o importa é a minha condição ser mantida, ser estabelecida. Não se importa. Não se importa com os outros, né? Amantes de si mesmos. Que mais? Avarentos, né? Outro adjetivo aí, outra característica. O que é isso? O que é avarento? Amor às riquezas, como fala lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, fala que a gente não pode servir, né, a Deus e a mamão, e nós vamos falar de oferta aqui no final. É importante, meu irmão, você que é dessa casa, você permanecer fiel naquilo que Deus tem te confiado. Seja fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Seja dizimista, seja ofertante. Isso é para a sua bênção. É para você não ser absorvido pela avareza, pelo amor às riquezas. Pelo amor, na verdade, eu diria que até nos dias de hoje, ou, né, dentro do nosso modelo de sociedade, as pessoas ficam tanto amantes das riquezas quanto amantes das dívidas, né? Eles preferem e amam mais as dívidas do que realmente a Deus, muitas vezes. E esse amor coloca ele em prova em muitas coisas, e isso é uma característica para as pessoas nos últimos dias. Então entenda que as coisas vão apertar, para que eu e você, para que o mundo, né, o mundo já é avarento, né? Mas vamos falar aqui, nós estamos falando com cristãos, pessoas que nasceram de novo, e Paulo está falando aqui para ele ficar alerta realmente dessas pessoas, ou para ele mesmo, não ser avarento, ou tratar, ou confrontar pessoas em relação à avareza. Uma das únicas coisas que a Bíblia chama de Deus, não pode servir a dois senhores, a Deus ou a mamon. Ou você vai servir a um, logo você vai desagradar o outro. E hoje, ainda mais com os recursos sendo escassos, amados, as pessoas, nós estamos sendo testados todos os dias, em todas as áreas. Que mais, né? Outra característica que fala aí em Timóteo 3, 2 Timóteo 3, presunçosos. O que é isso? É pessoas que se acham melhor. Não, eu sou intocável.
né? Eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais bonito, sou superior, sou inteligente, sou capaz, presunçoso, vaidoso, presume que consegue todas as coisas, autossuficiente. Autossuficiente. Quantas pessoas não se acham, não, eu consigo, não tem problema, pode vir o que acontecer, a crise que for que eu me viro. Não, amado, nós somos dependentes do Senhor, mas entenda que a presunção é uma característica imposta pelo mundo aos homens nos últimos dias. Que mais? Soberbos, outra característica aí, o que é isso? Arrogante, orgulhoso, pensa que está numa posição mais elevada aos outros, né? Altaneiro, grandioso, magnífico, se acha sublime, né? Soberba, e é uma vaidade. Eclesiastes mesmo fala sobre a soberba da vida sendo uma das vaidades. Qual outra característica aí tem, né? Paulo fala aqui, blasfemos. Quem são os blasfemos? Você buscar um significado em relação a isso, né? Aqueles que insultam as coisas que são divinas, insultam a divindade, insultam o que é santo, ofendem o que é santo, desrespeitam o que é santo, são irrelevantes para com o que é santo, são mentirosos, blasfemos. Para eles, vão dizer assim, né? O que é? Nada é pecado, tudo é livre, né? Para os blasfemos. Eu posso falar todas as coisas, posso ver todas as coisas, posso experimentar de todas as coisas. Usa até versículo bíblico para isso. Provai de tudo, retém o que é bom, né? Mas o que está fazendo? Está abrindo mão de coisas que são santas, são sagradas, a sua própria vida santa e sagrada, o tabernáculo de Deus, aquilo que Deus estabeleceu em nós, contaminando, é uma blasfêmia, amado. Entenda que a gente viver uma vida dupla é uma blasfêmia. Eu estou insultando a divindade de Deus em mim mesmo. Olha só que sério é isso. Então, sabe, muitas pessoas vivendo com duplo caráter, com dupla personalidade, né? Enquanto a gente estava congregando, a igreja estava vindo aqui, né? Até postura de santo o cara fazia no domingo, mas agora nem do domingo dá para vir mais, ué. E aí, vai fazer postura de santo quando? Né? Não, na verdade é uma hipocrisia. Blasfemos, né? Que mais aqui? Está apertando, né, gente? Que mais aqui? Desobedientes a pais e mães. Olha só. Não, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, vocês são antiquados, vocês são atrasados, vocês são isso, são aquilo. Claro que toda geração sofre isso, mas entendo que nos últimos dias, isso aqui é algo que vai ser agravado, vai ser intensificado. Com qual objetivo? Qual o objetivo do mundo? Em fazer com que as pessoas sejam desobedientes a pais e a mães, a não serem abençoados pela própria promessa que Deus tem lá em Deuteronômio 5, capítulo 16, que fala, honra o teu pai e tua mãe, né? É o quarto mandamento aí, mas o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Então, o que acontece com alguém que desonra, desobedece pai e mãe, tem sua vida ceifada, e nos últimos tempos, quando a nossa alma ainda é mais testada, para o advento, né, dos últimos dias, para a vinda de Cristo, inclusive, a pessoa perder a salvação dela por conta de desonra de pai e mãe. Hoje um pai não pode corrigir, hoje um pai não pode disciplinar, porque ele está sendo opressor, está sendo, né? Eu insisto em uma disciplina bíblica, porque não corrigir os nossos filhos nos erros, não corrigir os nossos filhos, a gente está mandando eles para o inferno, é um sinal de desamor. Você deixar o seu filho livre para ele fazer o que ele quiser, isso é um sinal de desamor, indiferença, porque o pai corrige um filho a quem ama, e isso está na Bíblia. E é muito difícil a gente insistir, né? A gente sabe como é difícil, às vezes a gente larga para lá, deixa ele fazer o que ele quer, não vamos interferir, a vida é dele, cada um com a sua vida, cada um com seus problemas. Os pais negligenciam pela dificuldade que é de manter isso também. Então tem os dois lados, tanto os filhos querendo ser rebeldes, quanto os pais se rebelando contra a própria disciplina. E entendo que isso é para os dias de hoje, é para os últimos dias, esse alerta aqui
que Paulo dá, o que mais ele fala aqui? Cadê? Onde nós estamos? Ingratos, né? Nós estamos no final do versículo 2 aí. Ingratos, o que é isso? A pessoa não aprecia devidamente os favores ou benefícios que lhes são prestados. Deus faz coisas na vida dele, ele não reconhece que é Deus que está fazendo. As pessoas fazem algo por ele, ele não reconhece que é Deus, que Deus está usando pessoas para abençoá-lo. Ele acha que foi a esperteza dele, acha que foi o carisma dele, acha que foi, mas Deus abençoando e a pessoa sendo ingrata pelo próprio ar que respira, sendo ingrata pela própria condição que está tendo, a saúde que tem. Olha só, não é assim, as pessoas são muito ingratas em não reconhecer aquilo que Deus tem feito por elas. E hoje nós estamos em tempos de sermos cuidados por Deus, sermos cuidados pelo Pai. Hoje, com os recursos sendo, né, cada vez mais sendo, vamos falar assim, diminuindo, se tornando escassos, é tempo, amado, de você realmente, né, colocar aí a sua lente de aumento, a sua lente de percepção, para ver as coisas que Deus está fazendo e ter uma vida de gratidão. Se você é alguém que só reclama, que só é ingrato com a sua vida, ou com as coisas que estão acontecendo na sua vida, entenda a condição que você está sendo colocada, essa opressão que o mundo está te fazendo, e você está convencido de que é por aí mesmo. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Falta de reconhecimento daquilo que Deus faz. O que mais fala aí na sequência? Profanos, né? Tem outras versões aí, mas o que seria profano? Aquele que deturpa ou viola a santidade, as coisas sagradas. É meio parecido aí com o blasfemo, né? Mas o profano, ele profana coisas sagradas, ele deturpa, é mundano na verdade, né? O profano aqui seria, né, um sinônimo disso seria mundano. Pessoa mundana, pessoa que não está nem aí, ele faz o que o mundo, né, lhe oferece, não se importa, e ele faz mesmo. E contesta a palavra, e contesta a Bíblia, e vive aquilo que os sentimentos dele estão levando ele a viver, vive aquilo que, né, o mundo está dizendo que é normal fazer, é profano. Que mais? Sem afeto natural. Que afeto natural é esse? Sem, né, indiferente, sem amor. O amor é um afeto natural da natureza de Deus. Então o indiferente ele vive aí sem afeto natural, ou com indiferença, ou sem amor. Irreconciliáveis é o famoso cabeça dura, aquela pessoa que insiste em viver no erro. Você corrige, você exorta, você fala, não é por aí, o caminho não é esse, meu irmão, você quer resolver a tua vida? Tenha uma vida de prática espiritual, ore, jejue, leia a palavra. Quantas vezes você ouviu isso aqui? A vida inteira você ouviu isso aqui. Você vai continuar ouvindo o restante da sua vida até Jesus voltar. Mergulhe na palavra, tenha uma vida de oração e adoração, tenha uma vida jejuada, tenha uma vida, né, de devoção a Deus. Se você não entende a palavra, não seja orgulhoso como dessas características aqui, busque ajuda. Hoje você está na sua casa sozinho, você entende o que você lê? Se você não entende, meu irmão, busque ajuda. Tem muitos que tentam ler a Bíblia e não entendem nada. E aí? E aí, agora? Como prosseguir? E a gente está falando aqui, de irreconciliáveis. Então, muitas vezes a gente corrige, a gente fala como estudar, a gente dá orientação, dá um texto bíblico, ensina como meditar, e a pessoa é irreconciliável, ela prefere continuar no erro dela, do meu jeito é assim, eu sou assim mesmo, e insiste em viver a vida no erro, não se reconcilia. Seguindo, caluniadores, falam mal de você, falam mal do pastor, falam mal de todo mundo, conta mentira de todo mundo, faz fofoca de todo mundo, e acha que isso vai lhe trazer algum tipo de benefício. É a característica dos homens dos últimos dias, caluniadores. Sendo, amado, que o importante é a gente ser abençoador. Bendizer as pessoas, abençoar as pessoas, e não ser caluniador, fala mal. Que mais? Incontinente. O que é o incontinente? Aquele cara que não se controla, que não se contém, não tem contenção, nada
né, modera ele é, né, imoderado nos gestos, na vida, relacionado inclusive à sensualidade, à satisfação em todos os âmbitos, sexual também, incontinente, ele não consegue se preservar. O jejum é uma ótima ferramenta para quem tem problema com incontinência. Jejue. E aí, né, várias coisas, né, jejua celular, jejua, né, o que te traz problema, o que te afasta de Deus, o que te, né, te leva para longe daquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Faça jejum disso. Que mais aí? Paulo fala, cruéis, né? Quem são esses? São aquelas pessoas que gostam de fazer maldades, causam dor, gostam de fazer, né? De atormentar, de maltratar, impiedoso, duro, implacável, intransigente, insensível. Eu ouvi uma vez um negócio de um irmão que era crente, vamos dizer, né? Juntando o anterior, o caluniador com o cruel, o camarada teve a coragem de dizer, né, falar mal de uma pessoa para outras pessoas, a pessoa ser de alguma maneira defamada, e aí depois de confrontado, o camarada dizer, não, mas eu quis dar uma detonada mesmo. Terrível, eu quis dar uma detonada mesmo. Misericórdia, né? Imagina? Esse aí é o irmão, né? Imagina o inimigo, como é que é, né? Mas esse era um irmão cruel, com essa característica aqui, né? Que mais? Sem amor para com os bons. Esse aqui não precisa explicar, já é autoexplicativo, né? Sem amor para não exercer amor para com as pessoas, para com os bons. Que mais? Característica de traidores, ou aquele que, né, que é traiçoeiro, que você não pode confiar nos relacionamentos, na amizade, naquilo que fala, nas confidências. Que mais? Paulo fala aí, obstinados, aquele que persiste, né? O obstinado poderia ser até uma característica positiva, mas aqui fala é para maldade. Ele é teimoso, ele é persistente com o mal, persistente com, né, com as coisas ruins, com aquilo que afasta as pessoas de Deus, em ser indiferente com as coisas do reino. Né, obstinado a não viver uma vida de santidade, obstinado a não viver, né, a não ler a palavra, a não orar, a ter uma vida desvairada, é obstinado a isso. Que mais? Orgulhoso. O que é o orgulhoso? Né? A pessoa que ostenta, né, a vaidade exagerada, aquela, né, aquela reação de desprezo com os outros, não considera as pessoas à sua altura, despreza o próximo. Que mais aí para finalizar esse trecho de sinônimo e a gente seguir, né? Fala aí, mais amigos dos eleitos do que amigo de Deus. Também é autoexplicativo esse adjetivo aqui, né? Mais amigos das coisas do mundo, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. E olha só, olha a característica aqui. Por isso que isso é para crentes, não crentes, vamos dizer. Olha só a característica, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Piedade, o que seria? Devoção, amor às coisas religiosas, amor, né, aos princípios, amor ao que é divino, né? Mas tem uma aparência de que a pessoa é amorosa a isso, mas não é. Na realidade, ele tem uma aparência de piedade. Não, ele parece ser santinho, mas não é. Por trás, a pessoa tem todas essas outras características aí. E o que Paulo fala no final do versículo 6? O que está escrito aí? Afasta-te destes. Afasta-te dessas pessoas. E é isso, amado, que o mundo deseja te transformar. E o oposto disso, o oposto dessa transformação que o mundo deseja para com a minha vida, para com a sua vida, Jesus ele deseja transformar num templo espiritual, um tabernáculo de Deus, um templo do Espírito Santo, uma morada para Ele, um lugar para Ele. Esse é o desejo, é isso que arde no coração de Jesus, no coração do Espírito Santo, é isso que Ele deseja, amado. É não permitir, ou digamos, ou criar a condição para que essas características dos últimos dias, a característica desses homens para os últimos dias,
né? Por isso que é o tema dessa ministração, o tabernáculo, vida cristã integral para os nossos dias. Os nossos dias nós vamos ser confrontados a viver como, né, nesses sinônimos nesses adjetivos, na verdade, que nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no início dele aqui. Mas o que Jesus deseja que você seja transformado, amado? Abra comigo aí, João capítulo 14, versículo 16, Jesus ele deseja te transformar num templo espiritual, transformar num tabernáculo divino. Olha só, versículo 16 em diante, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Então olha só, né? Se a gente falar de matemática aqui, de conjuntos da matemática, né? O que quer dizer isso aqui? Ele habita convosco, então Ele está com vocês. Mas não só isso, na sequência ele fala assim, e está em vocês. Então olha só, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele foi enviado para estar conosco e estar em nós. Amém? Está conosco e está em nós. É o que essa palavra está dizendo. Jesus, ele foi enviado, amado, para transformar este lugar físico, esse lugar caído, essa natureza caída, essa tendência de natureza caída, humana, né? Esse templo da maldade em um templo espiritual, de habitação da presença dele, aonde Jesus diz isso, em João capítulo 4, versículo 21 em diante, quando fala a respeito da adoração, né? Jesus falando com a mulher samaritana, disse assim, Jesus, mulher, pode crer que vem a hora, quando nem neste monte, está falando de lugares, olha só, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, aqui está falando já não mais de um templo físico, não é mais num templo de Jerusalém, não é mais nesse monte, não é nesse lugar, mas esse tabernáculo transportado para todo aquele que nele crê, não perecer, mas ter vida eterna, e desse lugar de vida eterna, adorar ao Pai em espírito e em verdade, através do Espírito Santo. Essa hora já chegou, e essa é a realidade que nós podemos e devemos viver, adoração em espírito, o Pai comigo e o Pai em mim, o Espírito Santo comigo e o Espírito Santo em mim, não só ser um lugar, mas estar em um lugar, ser e estar em um lugar de adoração, tabernáculo divino de Deus. Olha só, vamos ler mais um versículo, em 1 Coríntios capítulo 6, abra comigo aí, acompanhe comigo, versículo 19, diz assim, olha, acaso não sabeis, olha, esse versículo é chave a respeito disso, e mostra perfeitamente essa condição de santuário, essa condição de templo, 1 Coríntios 6, 19, acaso não sabeis, coloca pra gente aí, Gera, acaso 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tende da parte de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só, sou um tabernáculo divino ou não? Deus tem um plano para me transformar em um tabernáculo, sim ou não? Para eu carregar um tabernáculo dentro de mim, sim ou não? O que nós lemos lá sobre a vinda do Espírito Santo, dele está conosco e dele está em nós. Esse versículo aqui junta perfeitamente com ele, nos chamando de santuário do Espírito. E a partir, amado, de uma vida cristã integral, o tabernáculo passa a ser, deixa de ser somente um lugar, né, para que eu passe a ser este lugar e permanecer nesse lugar.
Cristo permanecer em mim e eu permanecer nele. Unidos, como Jesus, com a própria oração de Jesus, falando assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, eu vivendo a vida como um tabernáculo, amado, como um templo espiritual, né? E assim, não é somente uma questão de privação, como nós falamos aqui na semana passada. A relação que muitas vezes religiosamente nós temos com a santidade é uma relação de privação. É uma relação onde eu não posso isso, onde eu não posso aquilo. Muitas pessoas, né, tem medo do evangelho por conta disso, por conta daquilo que ele tem que abandonar de fazer. Não, preste atenção, meu irmão, porque quando você se tornar um templo espiritual, quando você se tornar um tabernáculo, não será possível, vivendo como um tabernáculo, pecar. Porque o tabernáculo é o lugar de santidade. Então não é simplesmente você deixar de fazer uma coisa, mas é estar em um lugar onde o próprio daquele lugar é ser santo. É estar em um lugar, é estar em uma condição, você nele e ele em você, onde todo mal, amado, ele vai sair de você. Vai te constranger a sair de você, a você mudar de vida, a você, né, abandonar determinadas coisas. Por quê? Porque aquele lugar não é próprio para isso, mas é próprio para adoração verdadeira. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, neste lugar do tabernáculo, amado. A santidade não é necessariamente ou simplesmente privações de tal pessoa deixou de fazer tal coisa, ele está se santificando. Sim, claro, tem o processo de santificação, inclusive é bíblico isso, né? A gente se privar de determinadas coisas por decisão, mas entendam, amado, que isso, né, pode se tornar uma santidade natural, uma santidade humana ou uma autopiedade, onde eu não entro dentro desse processo de transformação do caráter, de transformação pelo Evangelho, de transformação pelo Espírito Santo. Olha só, mais um versículo que fala a respeito disso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e de hipocrisia, inveja, e toda sorte de maledicências. Né? Então, aqui Pedro começa também, como Paulo começa lá em Timóteo. Versículo 2, 1 Pedro 2 diz: desejai ardentemente como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiências de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, olha só, também vós mesmos sois pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Olha só, você, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim do quê? A fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Um tabernáculo divino, uma vida cristã integral dentro deste lugar, vivendo edificado nisso, em um tabernáculo, amado. A santidade pode parecer uma questão comportamental, mas é mais do que isso, amado. É um lugar. É você viver dentro dessa condição de tabernáculo, dentro desse lugar de tabernáculo, onde se faz o quê? No átrio, né? A gente pode dizer aqui o tabernáculo, né? Nós falamos na outra ministração, mas o tabernáculo como 3 lugares: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E você vivendo livremente, transitando nesses 3 lugares. Eu só quero ficar no santo dos santos. A gente até canta, né? No santo dos santos, a fumaça me esconde. Legal, amado. É tremendo a gente viver no santo dos santos. E é um lugar para a gente estar, sim. Mas não é o único lugar para nós estarmos. Porque Deus tem algo para nós no santo lugar. Deus tem algo para nós no átrio. Nós queremos muitas vezes, né, como Pedro falando ali com Jesus, quando
teve a transfiguração. Ah, Senhor, vamos ficar por aqui mesmo. Faço uma tenda para o Senhor, faço outra para Moisés, outra para Elias, a gente fica por aqui. E lá embaixo, no átrio, vamos dizer, lá embaixo do monte, lá embaixo pessoas precisando ser curadas, pessoas precisando ser libertas de demônios, pessoas precisando ser servidas. Estar nesse santo lugar é tremendo, amado, e é um lugar para nós irmos todos os dias, estarmos todos os dias, diariamente. Mas é um lugar onde a gente ouve a Deus, direções de Deus, exatamente para quê? Para servir o povo, para servir aqueles a quem Ele ama, para poder servir do pão, ensinar o lugar de sacrifício, como era o altar de sacrifício que havia no átrio, ensinar o lugar de adoração, como era a adoração que acontecia no átrio, como eram os louvores que eram cantados, né? A gente fala adoração, o próprio sacrifício como uma adoração. E como nós dissemos aqui, né? Sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra santo é ginomai, que tem como origem, né, o tornar-se, o vir à existência, é trazer à existência. Sede santos, ou se torne santo, ou entre nesse lugar, traga a existência a este lugar, em você e dentro de você. Se você quer, amado, de fato, ser alguém, né, usado por Deus, grande no reino de Deus, não pode te faltar uma coisa, não pode faltar toalhas para servir os seus irmãos. Em dias como hoje, nós somos privados muitas vezes de servir os nossos irmãos, porque a gente, né, o ajuntamento ele nos favorece muito isso, e muitos se privam do ajuntamento e não vão crescer no serviço ao próximo, não vão conseguir crescer no segundo mandamento, que é unido com o primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não exercer amor para com o próximo. E é uma das características lá, né, dos homens desses dias, como nós lemos lá em Timóteo. Sabe quem que é o ímpio, amado? O ímpio é o seu irmão em Cristo, só que você ainda, né, não se revelou para ele, não revelou Cristo para ele. Ele ainda só não sabe que ele é salvo, que ele é santo, que ele é nova criatura. Mas depende de um passo de fé seu, depende de uma atitude sua, de uma demonstração daquele que quem é em você ser nele também, Jesus. Que eu e você, amado, nós possamos nos tornar esse tabernáculo, uma vida cristã integral. Nesse lugar de tabernáculo, eu tenho condições de ouvir o sobrenatural de Deus, né? Falando dos 3 lugares, nós já vamos encerrar, falando sobre esses 3 lugares. No Santo dos Santos é um lugar, no Santo do Santo é o lugar principal, vamos dizer assim, né? Do tabernáculo, é onde Deus se revela, é onde Deus se mostra, é onde Deus fala, é onde Deus manifesta a sua graça, manifesta a sua luz, manifesta a sua palavra. É onde Ele é, amado, onde nós temos revelação, nós vivemos por revelação. É onde você vai ser orientado por Deus a superar os dias difíceis que nós estamos vivendo. Você acha que você vai encontrar um coach para poder falar para você o que é que você tem que fazer nesses dias? Porque os coaches não sabem o que fazer nesses dias. Ele está na mesma situação do que eu e você. Não entendendo nada muitas vezes, e no natural nós não entendemos, amado, mas é nesse lugar de adoração, no Santo dos Santos, que nós buscamos revelação para poder lidar. E aí, que conta pagar? O que fazer? A quem ajudar? Por quem orar? A quem estender as mãos? Para onde ir? Para onde não ir? A quem seguir? Né? Num tempo de tanta polarização, principalmente nos aspectos, né, de atitude, morais ou políticas, ou do que se deve ou do que não se deve, e aí? Até quando nós vamos ficar sem congregar? Né? Hoje nós estamos obedecendo, aí, vamos dizer assim, diretrizes governamentais, se privando de congregar. Mas, amados, né, é claro que eu não quero incitar rebeldia social, mas entenda, e se isso for realmente para poder afastar você da igreja?
E se isso estiver funcionando, e se isso for simplesmente como plano organizacional da nova era, da vinda do advento do anticristo? E se isso é somente um plano de fundo para aquilo que está sendo armado para os últimos dias, amados? Se você se afastou do Evangelho, se você depois desses tempos, escuta o que eu estou te falando, se vocês depois desses tempos se afastar do Evangelho, e essas circunstâncias foi estratégia para isso, você caiu. Você caiu na estratégia do mundo para te afastar dele. Se você dependia das quatro paredes, se você dependia da estrutura para poder ser santo ou viver em santidade, e é exatamente isso que a gente está falando. Você não depender da estrutura para ser santo, amado. Apesar de não abrir mão da questão organizacional, nós precisamos disso. É um lugar de serviço, é o átrio, é um lugar de abençoar os outros, de servir aos outros. Eu não vou naquela igreja porque a palavra não me satisfaz. Não é para isso. Não é isso. Eu não vou dar o dízimo para aquela igreja porque é só para o pastor enriquecer. Amado, não é para isso. Nós lemos para que serve ser dizimista e ofertante. O problema do dízimo e da oferta não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com você e comigo. Tem a ver com a avareza, tem a ver com o amor ao dinheiro, tem a ver com a gente amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que tem a ver. Não tem a ver com um carro que alguém comprou, com um templo que alguém construiu, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fidelidade, com Deus implantando o caráter dele em mim e em você. Mas no Santo dos Santos, amado, é esse lugar onde nós vamos ouvir as direções de Deus, assim como o José, de alguma maneira, ali ouviu, de Deus os tempos das vacas gordas para poder reter determinadas coisas ali dentro dos celeiros para poder ter em períodos de vacas magras. E eu quero dizer isso para você profeticamente. Estes são tempos de vacas gordas espirituais. Esse é tempo de juntar em celeiros espirituais. Esse é tempo de você se encher do Evangelho. Esse é tempo de você se encher da palavra, porque isso será escasso nos últimos dias. Não haverá quem fale, não haverá quem pregue. Não haverá. Se você quer testar isso, amado, você está correndo um sério risco de ficar na vinda de Cristo. De ir, não para o céu, mas ir para o inferno, sim. O inferno é real, sim. Muitos não creem, mas ele existe e não é aqui. Qualquer maldade, qualquer coisa ruim que você possa viver, e muitos incrédulos em relação ao inferno, só precisam de 1 minuto lá para poder passar a crer. Só que esse 1 minuto lá significa eternidade, e nunca mais vão poder deixar de crer. Viver a eternidade no inferno porque você não creu? Você acha que vale esse risco? Mas, voltando ao tabernáculo, o santo lugar, o santo dos santos, amado, esse lugar de revelação. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que está em secreto, ele te recompensará. Entra na palavra, amado. Entra, num lugar de adoração a ele. Tenha tempo de devoção a ele, devocionais a ele. Seja devoto a Deus. Guarde tempos de oração, guarde tempos de adoração. Se preserve nesses dias. Não se encha do lixo do mundo, mas se guarda. Reserve tempo para isso. Não se encha de televisão. Claro que você está aí talvez atrás de uma televisão, está sendo abençoado por isso, glória a Deus, amado. Mas eu até te falo, não é ouvindo ministração que a plenitude do que Deus pretende fazer na sua vida, Ele vai de fato realizar. Mas é aquilo que Ele falar diretamente para você, no seu quarto de intimidade. Ouça palavras boas, sim, acompanhe os cultos, você precisa fazer isso sim. Se encha do Espírito, amado, mas você precisa guardar devocional com Ele, você precisa ouvir direto do trono, direto do Pai. E essa conexão, Ele te torna como filho espiritual, como templo, como tabernáculo de Deus.
E o que mais, né? Falando do tabernáculo, o santo lugar, que lugar é esse, amado? É o lugar onde você mantém uma vida de oração, mantém uma vida de adoração, mantém uma vida, né, de alimento da própria palavra, que é Jesus Cristo, Ele te alimentando. É isso que tinha no santo lugar, né? Uma mesa de pães, um candelabro, tinha ali um incensário. Para quê? Para você manter as suas orações sendo levantadas constantemente, para você manter a lâmpada acesa, a luz, né? Como diz a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E incenso, que significa adoração e oração. Você manter isso, e também está transitando, né, dentro do ambiente do tabernáculo, né, esses dois lugares estavam na tenda, mas um lugar mais amplo, um lugar mais, vamos falar assim, maior, um perímetro em volta do tabernáculo. Você está no átrio também, que é um lugar onde você serve os seus irmãos, onde você, né, vai até o altar, mostra o altar aos seus irmãos, mostra o sacrifício de Cristo, fala daquele que está por vir, fala do advento de Cristo, mostra, né, o caminho da cruz, mostra que o sangue de Cristo foi derramado na cruz, e foi derramado por Ele, por todos os que estão ali, e por todos que estão fora. Convide pessoas ao átrio, amado. Eu chamaria de átrio mesmo como um ajuntamento. O ajuntamento é como um átrio para você poder estar servindo as pessoas. Entre nesse lugar, torne-se esse tabernáculo, seja santo, deixe vir a existência, né? Deixe vir a existência. Ginomai, torne-se este lugar, em nome de Jesus. Amém.